Vamos lá, galera. Mais um devocional, uma vida com propósito, gente. Deixa eu mostrar novamente a capa do meu livro lindo. Capa dura. Tem alguns livros agora que eu tenho interesse em comprar com capa dura, gente. Livro com capa dura é lindo. Em si o livro já é lindo, mas com capa dura é mais lindo ainda. Gente, nosso capítulo de hoje, acho que você deve ter percebido que eu continuei em pé, mas em breve eu vou estar voltando para o meu cenário, né? O nosso cenário. E vai ser vídeo mais com roteiro, né? Já estamos no dia 25, ainda falta alguns capítulos para encerrar. E a gente já tem que planejar nos próximos vídeos, já vai ser vídeo com roteiro, vídeo sobre edição, vídeo vlog, vai ser tudo aquilo que vier no meu coração. Mas eu quero sempre focar na questão de vídeos sobre edição de vídeos, sobre propósito, justamente é um assunto que eu quero falar muito, mas muito com vocês. E um dos que eu tenho pensado ultimamente eu quero caminhar num passo a passo com cada um de vocês. Eu quero ter uma estética visual única, justamente para vocês marcarem. Eu gosto muito dessa camisa azul. Estou querendo deixar ela reservada justamente para os meus vídeos, tanto aqui dentro de casa como fora na rua. Eu acredito que isso vai ser um diferencial para mim na parte de identidade visual. Gente, tenho uma dica para vocês com relação ao propósito. O propósito é muito importante, muito necessário. E não porque nós estamos falando sobre propósito, mas, por exemplo, eu estava analisando isso com relação à mídia mesmo, ao audiovisual. E eu percebo que quando eu vou estudando sobre algum assunto e eu vou pesquisando no YouTube, pesquisando em outras plataformas, né? Eu percebo que cada pessoa ela tem um estilo, fala sobre várias coisas, sempre no audiovisual. Porém, não tem um assunto específico que aquela pessoa faz. Então, a pessoa domina muitas coisas, mas não domina algo específico. E eu percebi que no mesmo dentro do nível de edição de vídeo, dentro do audiovisual, existem muitos nichos de edição. Como assim, Rogério, nicho de edição? Existem muitos nichos que você pode editar o vídeo. Gameplay, vídeo institucional, vídeo de vendas, vídeo para tráfego pago, VSL, Motion, que também são outros vídeos usados para esse tipo de coisas, vlogs. Então existe uma infinidade de tipos de vídeo para edição. E a gente tem que entender que a gente precisa encontrar aquilo que a gente quer trabalhar, aquilo que a gente quer se tornar bom. Eu acredito que seja interessante para isso, porque isso faz com que você se desenvolva. Não quer dizer que você não vai editar um vídeo de gameplay quando um cliente lhe mandar, mas eu acredito que isso vai fazer você perder menos tempo testando em várias coisas. E é uma das coisas que eu estou estudando agora, estudando no formato de olhar, né? Estudando, analisando, né? Tem uma menina que eu tenho acompanhado agora, ela está crescendo já muito, né? Tava tirando um cochilo agora há pouco e eu percebi que a Bianca, acho que é Vila Plena, não lembro. Eu até tenho, ela tá começando agora, ela tem 1.000 e poucos inscritos no YouTube, fez 10 mil seguidores agora recentemente. Ela tá falando muito sobre edição de vídeo e isso me inspirou a falar sobre isso. Nós também podemos falar sobre assuntos diários, assuntos atemporais, sobre amor, vida, tal e tudo mais. Isso depende daquilo que você quer falar. Mas uma dica que eu digo é tente descobrir mais rápido o seu nicho para que você foque sua edição nesse tipo de vídeo. Para que você produza simplesmente o mesmo tipo de vídeo por um tempo, para que as pessoas te conheçam. Ela diz, cara, esse cara é especialista em isso. E depois você pode testar outros nichos, não tem problema nisso. Agora, quando você faz muita coisa separada, as pessoas começam a perceber que você está perdido tentando encontrar alguma coisa. E isso eu entendi recentemente e eu pretendo aplicar nos meus próximos vídeos. Se esse é um dos tipos de vídeos que eu estou produzindo agora, durante esses 32 dias, nós estamos produzindo vídeos assim, mas futuramente nós vamos mudar novamente a cara dos vídeos, produzir mais vídeos. E eu estou criando um hábito, uma forma de falar perante a câmera, sem roteiros, e eu quero criar uma espécie de identidade única para mim com relação a isso e falar com você também. Se você gosta desses vídeos, gente, já dá um curte, mas quando você for analisar outros vídeos que eu vou produzir, você vai entender. Existe uma evolução e é essa evolução que eu quero buscar. Gente, vamos ao nosso capítulo. Nosso capítulo ele é um pouquinho grande, que é o transformado pela aprovação.
esse é um capítulo bem interessante. Gente, o Transformado pela Aprovação, vou deixar que ele fale por ele mesmo. Existem muitas frases, existem muitos textos bem que ajudam a gente a entender o que é esse capítulo de hoje. Eu já tinha lido ele, eu reli hoje novamente. Me ajudou muito no passado e tem me ajudado agora, mais agora. Atualmente, o Rogério tem passado por alguma provação atualmente? Há poucos dias, sim, que era uma preocupação que eu tinha com relação ao meu futuro, com relação ao emprego, e isso acabou me afetando de uma forma que eu fiquei me sentindo na aprovação realmente. Algumas portas que eu achei que iam abrir, não abriram, eu tentei abrir na força, mas não consegui abrir, algumas se fecharam e eu entendi, tem que esperar. Aí eu me lembro que eu estava ontem embaixo de uma árvore, e a resposta ela veio de uma forma simples, sensacional, e eu estava clamando por essa resposta. E até mesmo eu tentei vender, eu coloquei para vender, na verdade eu quero vender ele para comprar outros equipamentos, mas eu acredito que Deus tem planos maiores com relação a isso, então eu estou esperando. Se eu conseguir vender, eu compro os outros equipamentos, outro microfone e a gente continua. Mas vamos lá falar sobre o nosso capítulo. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, já existe outro aguardando a vez. Então, gente, cada frase aqui nesse capítulo é sensacional. Ah, Rogério, eu quero uma vida sem problemas. Meu parceiro, eu tenho, infelizmente, a péssima notícia para você. Tem uma fila, né, de problemas. Cada problema tem uma senha. A senha número 1, talvez você já pegou, não sei qual a senha que você está atendendo agora, mas você é o atendente da sua vida e você é apenas a pessoa que resolve os problemas. A diferença é qual problema você quer resolver. Simples assim. Você pode resolver o mais difícil primeiro, ou pegar o mais fácil agora e depois deixar o mais difícil mais para frente, mas de qualquer forma você vai resolver um problema. E você tem sempre que estar pronto para resolver. Existe uma frase, né, no meio motivacional que é: escolha o seu difícil. Eu acho interessante que escolha o seu difícil porque é realmente isso que você tem que fazer. Escolha o seu difícil. Rogério, mas a vida é só problemas? Não. Tem seus momentos de refrigério, seus momentos de paz, tranquilidade, tem seus momentos, mas gente, a gente não pode esperar que a vida seja só bem bom. Rogério, mas existem pessoas que estão só curtindo a vida, tem dinheiro, tá? Não, gente, eu acredito que no momento certo Deus vai revelar tudo isso para vocês e cada pessoa tem seu nível de problema. E espero que o problema delas não seja Cristo, porque se for Cristo elas estão todas ferradas. Mas vamos lá. Explicando a minha fala, por que elas estão ferradas? Porque se as pessoas dependem do dinheiro, dependem de outras coisas que não de Jesus, não de Cristo, elas correm um sério risco de perder o mais importante, que é a salvação. E a gente precisa de Cristo. Porque sem Ele a gente não tem sabedoria, não tem norte, não tem bússola, não tem propósito, que é o mais importante que a gente tem aqui. Rogério, mas uau, você vai falar a teologia do propósito. Gente, uma das coisas que eu falo com relação ao propósito. Propósito é basicamente você decidir viver uma vida intencional. Propósito não é você olhar para o céu e dizer: Deus, qual é o meu propósito? Deus vai revelar na palavra dele o propósito que ele tem para a sua vida. É específico, geral. Isso cabe a você procurar, cavar, clamar, buscar e orar. Isso é fato. Deus pode revelar e vai revelar. Mas você tem que entender que você precisa viver uma vida intencional. O que você realmente quer trabalhar? O que tem dentro do seu coração que está pulsando? E você investir seu tempo para isso. Graças a Deus, esses poucos dias eu tive essa resposta com relação àquilo que eu trabalhar. E tenho algo bem na minha cabeça que é bem concluído. Eu não quero prestar serviço para outras pessoas. Eu quero viver da criação de conteúdo. Vai ser fácil? Não. Mas eu queria que existisse um trabalho para mim que eu pudesse prestar serviço para uma pessoa específica, sem um peso exorbitante na minha costa, de eu ter que gerenciar uma equipe, gerenciar outras pessoas, e eu não fazer aquilo que eu quero fazer, que é criar conteúdo. Então, isso já foi respondido e isso já me deu um norte. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios,
quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando você não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decidir buscar somente a Deus, e é durante os períodos de sofrimento e aprendendo a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas. Quando sentimos a dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Quando eu li esse pequeno texto aqui do livro, uma das coisas que eu entendi, gente, quando você... Gente, eu vou ligar a luz para ver se melhora um pouquinho. Pronto, eu acho que talvez melhore um pouquinho. Quando você faz aquelas orações, quando você está num processo de tribulação, quando você está literalmente passando por uma dificuldade, uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso. Você não tem tempo para fazer a oração. Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor fizer... Não, você vai, Senhor, eu preciso. Senhor, estou aqui. Tenha misericórdia de mim. Me salva, me salva, me salva, me salva. E eu me lembro que eu fiz uma oração dessa em 2025, num acampamento. Que eu estava passando por uma situação em que eu não sabia se Deus poderia me livrar dela, porque eu não merecia ser livrado dela, mas eu clamei apenas, Senhor, salva-me. Se o Senhor não salvar, eu vou perecer. Hoje eu sou muito grato com isso. Naquela época foi muito mais intensa, mas eu não tinha disposição para fazer outro tipo de oração, a não ser perecer. Ou o Senhor me salva, ou eu vou perecer. E eu clamei dessa forma e foi um período muito intenso. Um escritor, né, Johnny, é um nomezinho que era Tada. Observa, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele, mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não aprendemos de nenhuma outra forma. A gente pode muito estar feliz e aprender coisas sobre Jesus, a gente pode falar muito sobre Jesus quando a gente estiver feliz, mas quando a gente sofre, a gente começa a conhecer mais do Deus que nós servimos e, de fato, conhecer Ele profundamente é o mais importante. Nossa esperança ela não pode estar em qualquer outro lugar, gente. Nossa esperança tem que estar em Jesus, em Deus, em tudo aquilo. Rogério, mas tu fala isso da seguinte forma. Você que é um cristão, eu ouso você a desafiar o seguinte. Se hoje você não teme a morte como você temia antes. Você tinha um medo de morrer. Hoje você já não tem medo de morrer, porque você sabe que quando você morrer, você sabe que vai ganhar uma recompensa. E a recompensa é o próprio Cristo, você vai ver Ele. Então hoje você teme. Se você tem ainda esse medo, então corra para Jesus o mais rápido possível para que Ele tire esse medo de você, porque não é normal você ter esse medo. Às vezes nós temos medo de como nós vamos morrer. E esse é também um tipo de medo que a gente deveria colocar diante de Jesus e apenas confiar nele. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que seja tudo o que você tiver. Essa frase foi dita por uma amiga nossa da igreja e foi muito interessante, né? Quando essa frase veio, eu já tinha lido ela algumas vezes, mas é muito verdade essa frase. A gente fala que Deus é tudo o que nós precisamos. Mas Deus realmente só vai ser tudo o que nós precisamos quando Ele realmente for tudo que nós tivermos. Não tiver nenhuma outra opção, não tiver o dinheiro, não tiver casa, não tiver família, não tiver amigos, não tiver nada que possa nos amparar naquele momento. Nada que possa nos sustentar naquele momento. É nesse momento que a gente vai saber, realmente eu só tenho Deus. E só Ele pode me salvar. Então, a gente só vai saber quando a gente realmente precisa, ou quando a gente realmente saber que Deus é tudo pra gente, é quando a gente realmente só tiver Ele, não tiver nenhuma outra opção que escape. Existe um versículo, né, que é Romanos 8, 28, 29. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se tem ele aqui toda. A versão do versículo, se não tiver, eu vou pegar aqui na minha Bíblia e ler com vocês ao vivo, que é melhor. E aqui nesse texto ele vai destrinchar nesse versículo, né? Eu acho muito interessante porque eu lembrei de uma amiga que ela costuma falar isso para mim, que é Romanos 8, 28. 28, deixa eu achar bem aqui, gente.
Ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existem outras versões na Bíblia, né? Que todas as coisas cooperam para, para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas. E a gente vai caminhar em cima desse versículo. Rogério, eu acho que algumas pessoas citaram. Deixa eu ver se tem uma outra versão aqui, que é uma outra Bíblia que eu tenho, que é a minha Bíblia especial de Jesus. Gente, é ao vivo e a cores, não será editado. Se ela não estiver por aqui, eu acho que ela está no meu quarto, vou pegar rapidão. Fiquem atentos aí no meu vídeo. Estou aqui no meu quarto. Quem é daqui arrumar ele. Certo, achei a minha outra Bíblia de Jesus. Tem até que colar a capa dela. Eu pensei em doar ela, mas ela tem grandes anotações, grandes respostas de Deus no momento em que eu comecei minha caminhada com Cristo. Gente, isso me dá uma emoção grande no meu peito. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem muita diferença, mas eu acredito que tem outras versões que elas têm esse tipo de versículo. Ou, eu acredito, eu não sei qual é a versão que tem, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Rogério, por que tu parou nesse versículo? Porque a gente entende esse versículo às vezes de uma maneira muito errada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que nós entendemos é que é como se a gente achasse que tudo à nossa volta coopera para o nosso bem. Não é bem assim que esse versículo ele fala. Olha, todas as coisas, tudo, exatamente tudo, contribui, coopera, ajuda você a se tornar semelhante a Cristo. Esse é o bem maior. Todas as provações, todos os problemas familiares, todas as dívidas, tudo, estritamente tudo, faz você adquirir o caráter de Cristo. Então, esse é o bem maior, se tornar semelhante a Cristo. Então, não ache que tudo à sua volta que está acontecendo, não, mas essa tribulação é para o meu bem, para que eu me sinta bem depois. Não. Gente, vamos parar de romantizar esse versículo bem aqui, para a gente achar que tudo que a gente estiver fazendo vai cooperar para o nosso bem. Não é para, tecnicamente, o nosso bem. É para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor de coração, aqueles que estão dispostos a entregar tudo de coração. A maioria das situações em que eu vivi esse ano de 2025 e 2026 foram situações em que Deus, eu não quero errar mais com o Senhor, eu não quero mais falhar, Senhor, eu estou fazendo isso de novo, eu estou errando novamente, eu quero fugir disso, Senhor. E eram coisas que contribuíam negativamente para mim, na minha ótica, mas produziam um nível de caráter em mim. Cara, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ser diferente. Como é que eu sou um cristão e estou andando dessa forma? Como é que eu sou cristão? Como é que eu vou defender o nome de Cristo andando dessa forma bem aqui? Então, esse texto ele vai destrinchar aqui, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente tem que se tornar semelhante a Cristo. Uma ilustração que ele faz aqui no texto é: para fazer um bolo você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Gente, se você for comer o óleo separado, não vai ter um gosto muito bom. Talvez o açúcar tenha um pouquinho de gosto, mas se você comer a porção que usaria no bolo, você se sentiria mal. Ovos, ixi, nem se fala. Fermento, a farinha, que aqui é a farinha de trigo, você vai entender, cara, esses ingredientes comidos, todos separados, né? Eu comer eles separados, eles não vão ser agradáveis ao meu paladar. Mas quando eu misturo cada um deles, quando eu coloco no forno, quando eu tiro depois de tudo isso e eu vou comer uma fatia desse bolo, aí se tornou agradável todos esses ingredientes. Então, o versículo de Romanos é como se fosse um bolo, ou os ingredientes de um bolo. Existem coisas boas, existem coisas que são ruins, existem coisas que
se a gente colocar elas separadas, não são terríveis. Mas quando a gente mistura todas elas, uau! Por exemplo, hoje eu consigo dar muito mais valor à comida, que antes eu não daria. Mas na época que eu passei fome, Rogério, então hoje tu dá mais valor à comida porque tu passou fome? Eu me lembro que teve um período que eu estraguei comida, e teve um período que eu passei fome, e teve um período agora que eu entendi, cara, comida é importante para mim, eu tenho que respeitar dessa forma. Por quê? Porque eu passei fome e eu tive que aprender a dar valor a uma coisa. Então, quem não passa fome não dá valor à comida. Gente, isso aqui é tão interessante, porque pensa o seguinte, Rogério, eu preciso de mais fome de Deus. Se você não tiver fome, se você não ficar sem comer, você não vai saber o valor que tem um alimento, a palavra. E aí isso é interessante, porque a gente quer tanto comer, que às vezes a gente não tem. E a mesma coisa é se a gente substituir esse desejo de comer e começar a comer a palavra, pregações, ou consumir tudo aquilo que fala sobre Jesus, a gente vai entender, epa, a minha comida é diferente. Cara, agora eu sei o que é fome. Mas uma das coisas que é mais interessante de produzir fome em você é, imagine uma comida agora, nesse momento. Imagine um hambúrguer. Cara, imagine aquele pão gostoso, aquela carne caseira e aquele ovo frito. Para quem gosta de salada, aquela alface verdinha, fresquinha, tal. Algumas pessoas que gostam de bacon, e vão imaginando agora, eu vou colocar isso no hambúrguer. Um queijo. E para os amantes de suco, aquele suco geladinho, natural, doce. E quem gosta de refrigerante, olha aquela Coca-Cola. Naquele litrão lá, que todo mundo até brinca, né, que tem cacos de vidro, é por isso que é mais gostoso. Gelada. Então você percebe que você desejou agora. Só que você desejou porque você já experimentou. Se você nunca tivesse experimentado, você não ia ter desejo por isso. E é justamente isso que é interessante. Se você não experimentar a palavra, você não vai ter desejo de comer a palavra. Ela sempre vai estar lá. Você lê um pouquinho hoje, legal, gostei. E você vai achar um versículo separado, um versículo assim. Gente, mas você precisa comer a palavra. Você precisa consumir ela todos os dias. Hoje, eu estava até falando em uma das reuniões nossas da igreja, eu falei ontem, que meu hábito hoje, que até hoje eu uso esse hábito, é ler um capítulo por dia. Nada mais que isso. Rogério, mas às vezes eu não entendo. Aí eu pego a ilustração do nosso pastor, que eu acho muito interessante. Como é que você consegue, acho que é vitamina D, se eu não me engano. Como é que você consegue adquirir vitamina D? A primeira fonte. A primeira fonte mais óbvia que você não precisa se esforçar é se expor ao sol. Então, quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você se expõe a Deus, você vai absorvendo aquilo. Vai ter momento que você não vai entender. Você não entende o sol, mas você usa o sol. Você entende que o sol queima, mas você também, ao se expor a qualquer conteúdo, quando você se expõe a um conteúdo nocivo a você percebe que daqui a pouco você está consumindo aquele conteúdo mais do que deveria. Então, tudo aquilo que você se expõe gera em você um desejo para consumir mais. Então, quando mais você se expõe à palavra, mais você vai ter desejo de consumir ela. E é isso aí. Vamos continuar, para a gente não demorar muito. Somos joias moldadas pelo martelo de Deus e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Eu achei interessante bem aqui, ó. Ele vai tentar parar nossas arestas do jeitinho delicado. Mas se a gente não ajudar, ele vai usar a marreta. Rogério, por que está passando por essa dificuldade? Porque tem pessoas que passaram por essa dificuldade, são mais fáceis, porque a minha é maior. É porque quanto mais você resistir, mais ele vai macetar. Para que você realmente entenda que você precisa ser lapidado. Gente, como é que você vai se transformar numa joia preciosa, maravilhosa, nas mãos de Deus, se você todo o tempo está resistindo? E é uma das coisas que eu conversei no meu discipulado recentemente, eu poderia fugir mais uma vez. Eu tive a oportunidade de fugir mais uma vez. Eu falei, cara, mas se eu fugir agora, eu não cresço.
tenho 32 anos, eu vou fugir de novo? Não, não dá para fugir. Agora é enfrentar, pegar na cara, ser lapidado e aprender e me tornar um novo homem. Esse é um dos objetivos. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. Uma seguinte pergunta foi feita a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando o meu reflexo é visto nela. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca cresce. Você deve reagir da forma como Jesus reagiria. É interessante que quando os problemas aparecem para alguma pessoa, para nós mesmos, a gente tem uma forma de reagir. Ou a gente pode agir como adolescente. Gente, essa é das piores coisas que a gente pode fazer, é agir como adolescente. Que a gente sabe tudo, que a gente dá conta, depois a gente vai ter que se humilhar pedindo desculpa para pessoas que a gente não deveria ter feito nada desde o começo. Se a gente tivesse cedido desde o começo, a gente evitaria voltar e pedir desculpa, que é o processo da humilhação. Que a gente deveria se humilhar antes do que ser humilhado depois. Reagir da forma como Jesus reagiria é uma das coisas que eu acho muito interessante. E eu vou tocar num assunto bem legal. Esse filme que você está assistindo, essa série que você está assistindo, essa pessoa que você está desejando ver, essa companhia que você está andando, Jesus andaria com vocês e faria o que vocês estão fazendo juntos? Pense nisso. Porque quando você coloca Jesus do seu lado, e Jesus está aqui do meu lado, está bem aqui do meu lado também, mostrando para vocês, não é só um nome, é uma pessoa, ele está ali com você. E é interessante que vocês analisem isso da maneira certa, porque se Jesus está com você, você não vai se comportar de qualquer forma. É como você chamar Jesus para dentro da sua casa, chamar uma visita para dentro de casa. Quando você chama uma visita para dentro de casa, e você convida, você tem que entender o seguinte, que a casa vai ter que estar arrumada, ou você é do tipo de pessoa que vai deixar a casa bagunçada. Só que se fosse Jesus, cara, vamos almoçar lá na tua casa. Jesus falando para você ia arrumar a casa, preparar o melhor banquete. Cara, é Jesus que está vindo. Então, você não vai se colocar qualquer coisa. Nessa hora, eu acho que você seria um cristão mais crente. Ia botar logo um louvozão ali, porque Jesus está chegando, tudo para Jesus. Mas quando Jesus saísse, o louvorzão ia ainda continuar, você ia deixar a casa arrumada, deixar como se ele estivesse lá ainda. E isso é muito importante que você pense. O nosso foco, ele determina os nossos sentimentos. Quando a gente olha para o lugar certo, a gente consegue entender aquilo que nós deveríamos realmente fazer. Eu passei desde março de 2025, acho que até 2 meses depois ou 3 meses depois, falando uma seguinte frase: manter os olhos fixos em Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para Jesus. Quando nós desviamos nosso foco, nossa atenção daquilo que nós deveríamos manter os nossos olhos, que na minha opinião é Jesus, a gente perde todo o propósito. Então, quando eu estou com muito foco no celular, quando eu estou com muito foco em redes sociais, quando eu estou com foco em qualquer outra coisa que não seja Jesus, eu começo a perder o sentido, eu começo a me sentir perdido. E nessas horas eu começo a parar tudo. Eu falei, opa, paro tudo, vou parar tudo. Aí eu começo um jejum de 3 dias, um jejum de 1 dia, começo a desligar tudo, começo a eliminar coisas, começo a fazer uma limpa, aí eu paro tudo e eu volto novamente para o foco. Qual foco? Jesus. Quanto menos coisas você tiver na sua vida, melhor. Se você tiver só uma, que é Jesus, já resolve muitas coisas. Porque ele vai te amparar, ele não vai te deixar desamparado. E eu acho isso muito interessante. Apesar de a gente não conseguir ver isso nitidamente, às vezes a gente tem que dar um passo para a gente conseguir entender a provisão dele. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que nos dará adiante. Alegre-se no Senhor. Gente, eu poderia passar horas e horas falando sobre esses 2 pontos aqui, falar sobre como a gente deveria se comportar diante de uma tribulação, diante das situações. Eu teria experiências para falar isso por dias aqui, mas o foco desse vídeo não é isso. O foco desse vídeo é dar um norte para você sobre como a gente é transformado por isso. E eu vou falar essa última frase aqui, não vou me estender mais,
mais do que já vou me estender, né, falando, alegre-se sempre no Senhor. Eu tenho sido uma pessoa muito radical em algumas coisas, né? E uma delas é, se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele ainda é Deus. Não por conta de uma música, não por conta de pessoas, não por conta daquilo. Mas eu olho muito para a história de Jó. Eu analiso a história de Jó. Ele era um homem rico, o mais rico do Oriente. Deus tira tudo, permite tirar tudo, na verdade. E mesmo assim, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, saí nu do ventre da minha mãe, e do nu vou retornar ao pó. Tá? Não lembro exatamente a referência, como é o versículo, mas para eu não ficar aqui falando heresias, né? Eu vou aproveitar que minha Bíblia está aqui perto. Ele fala o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Gente, quando eu vejo a história de Jó, eu vou pirando nela. E eu me lembro, eu tenho o costume de fazer essa oração. Teve um dia que esses dias agora do jejum, eu estava deitado na minha rede e eu falei assim: Senhor, se o Senhor não me der nada, você ainda será meu Deus. Se você me der, você ainda será meu Deus. Mas caso você não me dê, eu ainda vou te amar. Isso com lágrimas, chorando mesmo. Eu falei assim: mesmo que você não me der nada, eu ainda vou te amar. Eu ainda vou te louvar. E você será o meu Deus. Mesmo que tudo dê errado, você será o meu Deus. Claro que eu clamei pela misericórdia dele, que eu clamei para que ele me ajudasse. Claro que eu clamei. Sim, mas e se não viesse? Ele ainda seria meu Deus. Mas uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça era que eu não pediria ajuda para ninguém. Não porque eu sou orgulhoso, mas porque eu queria viver a intervenção dele, de Mateus 6,33. Se não me engano é esse, eu até abri aqui, gente, eu estou indo aqui. E com todo respeito aos que me ouviram, né? O vídeo é meu, eu faço o que eu quero fazer no vídeo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu mal. 6,33 diz o seguinte: pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E quando ele vai falar de essas coisas, ele não vai falar de riquezas, ele vai falar de coisas simples: roupa, comida, vestimenta, bebida, coisas que nós precisamos no dia a dia. Então, hoje eu entendo dessa forma. Que quando eu não peço nada para ninguém, não é por orgulho, é porque eu quero que Deus intervenha, me mostre, eu quero viver esse versículo na prática, eu quero viver a palavra do Senhor na prática. Eu quero realmente entender, cara, Senhor, eu estou buscando o Teu reino. O Senhor falou na Tua palavra, então como é que essas coisas vão ser acrescentadas a mim? Como é que o Senhor vai me manter vivo? Senhor, eu preciso dessas coisas, então eu quero buscar o Teu reino. E quando você decide viver pela palavra de um nível extraordinário, a gente chega nessa parte bem que alegre-se sempre no Senhor. Uma amiga me disse: Rogério, todas as coisas, tudo, coisas boas, coisas ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Rogério, tudo, esses problemas, essas situações, tudo vai cooperar para o bem. Não para o teu bem, Rogério, não é para o teu bem, mas para que você seja aperfeiçoado, para que você entenda que o Senhor é mais importante, que Ele é o propósito, que não é para você se sentir orgulhoso e dizer assim: uau, Deus se importa comigo, e que essas coisas estão acontecendo para que eu seja um cara mais forte. Não, é para que você entenda que Deus é o centro da sua vida, que sem Ele você não poderia chegar mais longe, e com Ele você vai muito mais longe. Hoje eu finalizo esse vídeo entendendo o seguinte: que existe uma recompensa. Essa recompensa, gente, a própria palavra fala dessa recompensa. Mas a minha recompensa que eu imagino, de acordo com o que já acredito, que é a minha fé, é Jesus me chamando, dizer: servo bom e fiel, foste fiel até o fim. Venha, entra no gozo do teu Senhor. Eu imagino Jesus com os braços abertos, me recebendo. E eu dizendo: Jesus, eu só queria um abraço teu. Só isso, mais nada. Porque se eu tiver para mim, isso pode dar de boa, mas eu queria um abraço. Eu queria passar um tempo nesse abraço. Eu acredito que
como ele tem a eternidade, 1000 anos já seria bom só para me abraçar Jesus. Mas eu vivo minha vida em função disso, que a recompensa vem dele, não aqui na terra. Eu busco conquistar coisas aqui na terra como qualquer pessoa tem esse desejo, mas sempre tento manter os meus olhos fixos em Jesus, fixo naquele que me amou, fixo naquele que está me esperando, aquele que está ansioso para minha chegada lá. E eu tenho me policiado, acreditado, buscado da melhor forma possível, viver o máximo que eu puder, para que quando chegar no grande dia, eu poder falar que nem Paulo: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é isso aí. Até o próximo vídeo.